Já estamos de volta, você é muito bem-vindo aqui, obrigado por você estar aqui com a gente. E a você que está sintonizando a Novo Tempo agora, este é o programa Na Mira da Verdade, é um programa de perguntas e respostas ao vivo. Você pode mandar sua dúvida para a gente através de vários canais que a gente apresenta aqui, como por exemplo o SMS, você manda aí pelo número 12 981510101, também pelo Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente e a sua pergunta vai estar na mira e respondida à luz da palavra de Deus por ele, professor Leandro Quadros. Então, olha só, professor, tem uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso Twitter. Quem mandou foi deixa eu ver o nome dela, tem só codinome aqui. A pergunta é Alanas deve ser. A pergunta dela é a seguinte: olá, professor. Ela fala: olá, professores. Satanás está proibido de sair da Terra? Se sim, os humanos também estão até a volta de Cristo. A minha pergunta: os planetas perto do nosso, como por exemplo Saturno, podem estar habitados, como dá a entender em Apocalipse 12:12? A pergunta é a seguinte: se você já disse, ou a Bíblia mesmo já fala, que existem outros mundos habitados, Satanás poderia ter acesso, ou ele tem acesso a esses outros mundos, até mesmo para tentar ou implantar a sua ordem? Veja, biblicamente, pelo que nós vamos deduzindo da leitura bíblica, especialmente de Apocalipse 12, 7-12, ele não tem acesso mais a outros mundos, né? Nós percebemos aqui que em Apocalipse 12, 7-12, especialmente no contexto da cruz, há uma expulsão definitiva de Satanás. Aqui no verso 11 fala assim, né? Pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, falando dos justos, né? E aí depois que fala do sangue do Cordeiro, aí vem o verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós conseguimos deduzir desse trecho bíblico que antes da morte de Cristo na cruz, Satanás ainda tinha algum acesso aos seres celestiais, não ao paraíso, né? Quando ele foi expulso do céu, foi expulso definitivamente, ele tinha ainda algum acesso. Agora, depois da cruz, quando percebe-se o caráter realmente perverso e maligno de Satanás, ele está realmente confiado a este planeta, né? Ellen White escreve mais sobre isso no seu livro História da Redenção, capítulos 1 e 2. Ok, muito bem, aí o Alanderson corrigiu aqui o nome dele. Aqui no Twitter está apenas Alan, então ele já disse aqui, ó, meu nome é Alanderson, obrigado pela sua participação, viu, Alanderson? E ainda no Twitter, o Anderson agora, todo mundo mais ou menos parecido, ele diz o seguinte: se Elias, Moisés e Enoque estão vivos, o que vai acontecer com eles na volta de Jesus? Já que os vivos estarão aqui na terra, aguardando a vinda, e os mortos sairão das sepulturas ressuscitados, eles ficarão isolados lá no céu sem assistirem esse grande evento? Será que eles poderão vir juntamente com Jesus e a hoste celestial ou não, professor? Não, a Bíblia não fala sobre isso. Não revela nada sobre isso, né? Não revela. Ali em Mateus 26, 64, a Bíblia menciona Cristo vindo na glória do Pai, e em Mateus 25, 31, todos os anjos com ele. Então é possível que esses personagens que já lá estão nos aguardem até chegarmos lá. Agora, uma questão, já que a gente está falando da vinda de Jesus, é verdade que Deus Pai também vai vir junto com Jesus? É bem provável que sim. Por que eu digo que é bem provável? Aqui em Mateus 26, 64, apresenta isso, só que alguns estudiosos do grego acham que o texto não necessariamente seria traduzido dessa forma. Eu prefiro ficar com o que o texto está dizendo, mas é possível que tenha outro significado.
Então aqui diz assim: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então essa tradução nos dá a entender que Cristo será visto no céu ao lado de Deus Pai. Agora, outros eruditos pensam que o texto grego poderia dizer que ele virá sentado à glória do Todo-Poderoso, sem que necessariamente o Pai venha junto. Eu, a princípio, eu vejo sim que o Pai acompanha a Cristo, né? Então, eu deduzo isso desse texto aqui, eu confio nessa tradução aqui de Mateus 26:64. Ok, muito bem. Já que você está falando aí de várias traduções, o Márcio Martins, ele gostaria de saber como que pode diferenciar uma Bíblia que já foi bastante mexida ou alterada nessas várias traduções aí, ou nessas várias versões. Ou seja, misturam mentira com verdades. Como que a gente identifica uma melhor versão ou como saber que a Bíblia não foi alterada? Como que a gente identifica uma Bíblia boa de estudo, por exemplo? Em primeiro lugar, nós temos que ter cuidado, amigo telespectador, dizer que a Bíblia foi alterada. Não é assim. Não é assim, a Bíblia não foi alterada. O que acontece... Nem colocado mentiras, né? Não, nada disso. Existem traduções inexatas, né? Mas não alterada. Se você, por exemplo, fizer um estudo de crítica textual, né? Você vai perceber que os críticos textuais demonstram que existe só do Novo Testamento aproximadamente 5.700 cópias. E quando você compara essas cópias com a Bíblia que temos aqui, ela é igual. Então não foi alterada. O que os tradutores fazem com o passar do tempo é mudar a linguagem. Isso é um fenômeno natural, toda a língua evolui. Palavras que são usadas hoje, daqui uns 15, 20 anos não se usa mais. Ok? Então existem mudanças de palavras, de termos, porque a língua evolui. Agora, é óbvio, há traduções mais exatas do que outras, mesmo que não exista uma tradução perfeita, porque não tem ser humano perfeito. Como que nós vamos cobrar perfeição de um tradutor se ele é um ser humano imperfeito? Agora, o tradutor se esforça, e muito, para apresentar a tradução mais exata possível. Então, o que eu recomendo, de forma assim breve, é que quando você for estudar a Bíblia, não use traduções livres, só traduções mecânicas. O que é isso? Tradução livre, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje. Você não deve usar uma versão dessas para fazer um estudo da Bíblia. A Bíblia, a Mensagem, também não é uma versão para você fazer um estudo da Bíblia. A nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia, a Mensagem, a Bíblia Viva, são Bíblias muito boas para uma leitura devocional. Agora, para um estudo mesmo da Bíblia, não. Então, você vai pegar para um estudo da Bíblia as traduções mecânicas, as mais literais possíveis. Existe a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, das melhores, para mim eu acho que é a melhor que existe nesse aspecto. Tem a tradução ecumênica da Bíblia, que também é excelente, estou terminando de lê-la agora, é excelente tradução, literal. Outra que surgiu no mercado, muito boa, com português muito melhor do que as outras, mas bem literal, é a nova versão transformadora, NVT, da editora Mundo Cristão, uma baita de uma Bíblia. É a próxima Bíblia, inclusive, que eu vou ler depois que eu terminar a tradução ecumênica. Você tem a Almeida, revista atualizada. Então você tem que pegar as traduções mecânicas literais para o estudo da Bíblia, que são as que mais se aproximam do original. E quando você perceber que um texto está confuso e que a tradução pode contradizer o restante das Escrituras, você compara as diferentes versões, caso você não conheça grego e hebraico. Então é assim que nós estudamos, né? E podemos ter certeza, pelo número de cópias que existem da Bíblia, pelos estudos que são feitos, nós temos aqui a palavra de Deus inalterada. Muito bem, professor, muito bem. O pessoal está mandando bastante SMS para a gente aqui. E quando a gente fala em Bíblia, a gente sabe que na Bíblia existem várias histórias. Histórias interessantíssimas, outras histórias até difíceis às vezes de entender. Uma dessas histórias é a história da Torre de Babel. E a pergunta que chegou aqui para a gente é o seguinte: bom dia, me chamo... A gente fala bom dia, nós estamos no ar aqui ao vivo.
Eu me chamo Samara e gostaria de saber sobre a Torre de Babel. O que aconteceu de fato ali? Professor, essa história que a Bíblia apresenta aí sobre a Torre de Babel. E é interessante que Babel também origina, é uma palavra que origina, sei lá, Babilônia, não é isso? Uhum. O que aconteceu ali em Babel, professor? Vamos ler aqui, vamos ler o texto bíblico. Qual é o texto? É Gênesis 11. Gênesis 11, vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, qual é o evento da Torre de Babel? A palavra Babel, de acordo aqui com o próprio versículo 9, significa confusão. Existia só uma linguagem na terra, e hoje é mais do que comprovado que os idiomas e dialetos descenderam realmente de um só. E o que aconteceu? Quando você lê esse capítulo no contexto de Gênesis 9, 10, está aqui no contexto pós-dilúvio. Deus havia dado uma ordem para os filhos de Noé fazerem o quê? Leia Gênesis 9 e 10. Deus deu uma ordem para eles povoarem a terra. Ok? E os descendentes deles, na verdade, não quiseram obedecer esta ordem. Eles quiseram construir uma torre, diz aqui o versículo 4, né? Que chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, eles queriam arrogantemente desobedecer a ordem de Deus de se espalharem pela terra. E um dos motivos de Deus é simples. Quando há uma grande concentração de pessoas, aumenta a maldade e a criminalidade. Então Deus queria o quê? Que o povo se espalhasse. E eles, em rebelião a Deus, pensaram o seguinte: vamos construir essa torre, celebrar o nosso nome, dizendo assim, ó, o que Deus falou não nos interessa. Por isso, Babilônia se tornou um símbolo de confusão religiosa e de desobediência a Deus. Aí Partindo da raiz de Babel, então. Isso, é a palavra Babel, quer dizer confusão. E aí Deus confundiu as línguas deles para evitar que aquele projeto arrogante e orgulhoso continuasse. Aí eles não se comunicaram mais, se espalharam para regiões diferentes. E aí Deus pôde realmente cumprir com o seu propósito. Então Babilônia se tornou um símbolo na Bíblia da rebelião contra Deus. Então leia, amiga ouvinte, Gênesis 11, 1 a 9, e você pode ler no contexto pós-dilúvio. Eu gosto de um comentário também de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas. Ela fala algo muito interessante, que ao eles construírem a torre, eles estavam demonstrando, além de rebeldia contra Deus, descrença em Deus. Porque Deus havia prometido para Noé que nunca mais destruiria o mundo com as águas do dilúvio. E eles possivelmente estavam realmente fazendo a torre pensando o seguinte: bom, se Deus mudar de ideia e mandar um dilúvio, ele não vai nos atingir aqui. Então Babilônia se tornou um símbolo realmente da rebelião, da apostasia, da confusão religiosa. Agora, a gente vendo essa história, né, vendo o que a Bíblia diz, e a gente sabe que nós temos aí muitas e muitas pessoas que nos assistem, que talvez nem acreditam na Bíblia, né? Pessoas que muitas vezes nem acreditam em Deus,
E acha estranho a gente ver essa história como Deus diretamente atingiu. E hoje tem tantas coisas que acontecem que são contra Deus, contra a vontade de Deus, e realmente parece que Deus não se manifesta nada, não é, professor? Hoje o mundo que a gente vive, por que o mundo que a gente vive é completamente diferente? Por que Deus não atua mais precisamente como atuou no Velho Testamento, no povo antigo, no início da história? Porque agora Deus estabeleceu um dia de um juízo final, que será muito mais severo e duro do que os juízos antecipatórios. Então Deus agora está trabalhando de outra forma. No início do mundo, no início da história humana, Deus começou a revelar vislumbres do plano de salvação e do seu propósito para a humanidade. Hoje nós temos uma revelação maior por meio da pessoa de Cristo, por meio da Bíblia, e nesta revelação nós aprendemos que mesmo que Deus permita que consequências venham sobre o pecador, porque o ímpio ele tem consequências do seu pecado, né? Não é que ele não atue, Deus permite que as consequências venham. Agora, a atuação maior, Deus deixou para o futuro, para o dia do juízo final. Então, é por isso que Atos 17:31 diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus um dia atuará de uma forma muito direta no juízo final, por meio da segunda vinda de Cristo. Então eu convido a todo telespectador e ouvinte que é cético, leia Mateus 25, 31 a 46, aquela cena de juízo final. E recomendo que você faça também o seguinte, não estude a Bíblia por meio de sites que tentam combater a Bíblia. Tenha uma experiência pessoal com o texto bíblico. Avalie obras apologéticas, ou seja, autores cristãos que lidam com a defesa racional da fé cristã. Você vai perceber que há muita mais lógica em crer na Bíblia do que não crer na Bíblia. Talvez você não creia na Bíblia porque você não tem a informação correta. Quem tem a informação, quem, por exemplo, lê alguns autores como William Lane Craig, Josh McDowell, né, Ravi Zacarias, Lee Strobel, você percebe que esses homens apresentam a Bíblia de uma perspectiva teológica e filosófica que é irrefutável. Então, eu recomendo, aprofunde-se e você vai ver que tem muita base bíblica, filosófica para crermos na Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. Esse é o mundo em que a gente vive e é chegada a hora de nós conhecermos a sua palavra, a palavra de Deus, porque é ela que vai nos preparar para uma vida eterna, não é? Bom, mas tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, que aí já traz alguma coisa para os nossos dias. O Rodrigo Júnior, ele diz o seguinte, por favor, pesque a minha pergunta, sua pergunta foi pescada, meu irmão, ele mandou pelo Facebook. A pergunta dele é a seguinte, os testemunhos de Jeová dizem que em 1914 Jesus se tornou rei e está presente aqui na Terra. A pergunta dele, no que eles se baseiam para tal afirmação, professor? Eles, primeiramente, fazem uma análise bastante equivocada de Daniel 4. Né? Daniel 4 tem uma visão de uma árvore sobre a qual os pássaros ali se alimentavam. Esta árvore ali representa, não a história do mundo, mas representa Nabucodonosor. Então eles usam Daniel 4 e eles entendem que o ano 1914 é uma data exata, apesar de eles terem mudado várias vezes essa data, antes de chegar a 1914, porque ocorreu, eles acham que a grande guerra, né, mundial que ocorreu no mundo é uma consequência da guerra entre Cristo e Satanás no céu. Então tem essas deduções que obviamente não são bíblicas e leva-se a crer então que Cristo está aqui a partir de 1914. Eu não lembro agora como é que faz o cálculo exato. Eu sei que tem base em Daniel 4, né? Vou tentar relembrar futuramente como é que eles fazem esse cálculo. Agora nós temos como demonstrar, primeiro, Daniel 4 não tem uma perspectiva futura, né?
Daniel 4, Daniel é um livro profético, mas o capítulo 4 é especificamente uma referência a Nabucodonosor ali, não é a história mundial. E um outro detalhe, nós temos como provar que Cristo não veio. Por quê? Simples. Apocalipse 1,7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quem é que viu Jesus vindo em 1914? Ninguém viu. Né? A volta de Cristo não é de uma forma secreta ou espiritual. Apocalipse 1,7 é claro: eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Outra coisa, por ocasião da volta de Cristo, diz ali 2 Pedro 3, 10 a 13, nós estaríamos no novo céu e numa nova terra, dos quais habitariam justiça. Se Cristo está aqui, então ele é um péssimo governante, porque até agora o mundo não tem a justiça que Deus queria que tivesse. Outro detalhe, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que por ocasião da volta de Cristo ocorreria a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Isso não ocorreu ainda. Então, esses são fatos que provam que Cristo não está presente aqui desde 1914. É uma interpretação totalmente distorcida de Daniel 4. Ok, muito bem, professor. Mais uma aqui do Facebook. Quem mandou foi o Manuel Araújo. Ele diz o seguinte: professor, em relação à profecia de Apocalipse 17, a questão dos 7 montes, em um vídeo o senhor falou que não tinha nada a ver com Roma, como a cidade das 7 colinas. Existem estudos bíblicos que confirmam justamente o contrário. Qual o problema de ser Roma? Da mesma forma que Apocalipse fala das 7 igrejas, e sabemos que tinha mais de 7, não seria a mesma coisa, ou o mesmo caso? Mesmo tendo mais de 7 montes, o texto menciona 7, sem falar que os livros de história falam de uma forma maior aqui, ó, uma forma direta que Roma é a cidade das 7 colinas. O capítulo 17 vem trazendo características de uma igreja. E aí, professor? Você já disse aí algum vídeo? Eu não lembro de ter visto isso. Não, é o que as pessoas... O que detalhe é o seguinte, amigos, nós vamos ter em mente que a teologia evolui, tá? Então, nos estudos bíblicos fala, né, que os 7 montes, né, se referem ali à cidade das 7 colinas, que é o Vaticano. Mas só que os eruditos demonstraram, por exemplo, seria bom você ler uma obra, Estudos Introdutórios do Apocalipse, que eu indiquei aqui, inclusive, da imprensa universitária adventista. Montes na Bíblia não tem significado a pessoas, em um caso isolado o outro. Quando compara-se Apocalipse 17, que fala de montes, com Jeremias 48, você percebe que montes simbolizam poderes também. Então você ignorar o significado que o Antigo Testamento dá a montes não é correto. Então os estudos bíblicos estão num processo que precisam ser corrigidos. Por exemplo, vários estudos utilizavam no passado, né, a identificação da besta do Apocalipse, o Vicarivis Filii Dei. Só que isso comprovou que isso é uma bobagem. Então nós temos que fazer o quê? Evoluirmos. Não é um problema isso. Se hoje eu sei que um conceito meu está equivocado, eu vou mudar. Nós, protestantes, nós não cremos na doutrina da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa não falha, né, quando dá uma lei, um decreto, alguma coisa. Nós não cremos nisso. O protestantismo existe exatamente porque nós temos a compreensão de que a nossa teologia tem que evoluir. Okay? Então, montes não pode se referir, como alguns dizem, a 7 papas. Isso é um absurdo. Tá? Roma papal está sim presente em Apocalipse 17, Apocalipse 13, mas montes em profecia, né, de acordo com Jeremias, não tem a ver com pessoas, tem a ver com nações, com impérios, com poderes. Então eu recomendo, estude obras mais eruditas, como essa que eu indiquei da imprensa universitária adventista. E não compare 7 igrejas com 7 montes, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. 7 igrejas mencionadas ali, o próprio Apocalipse 2 identifica, são 7 igrejas localizadas na Ásia. Os 7 montes são simbólicos.
ok? Então não tem a ver uma coisa com a outra. Você tem que estudar literatura, meu irmão, mais séria para você poder compreender esse assunto. Ok, muito bem, ainda temos 2 minutinhos, eu acho que tem uma perguntinha aqui que é rápida, que dá para você responder. O Genivaldo, ele pergunta o seguinte, o Éden e a Nova Jerusalém são o mesmo lugar, professor? Ou seja, nós vamos para o paraíso, é o Éden, a Nova Jerusalém vai ser aqui, vai ser o Éden aqui, como é que é? Então, na verdade, quando estudamos ali Gênesis, né, capítulo 2 e 3, nós percebemos que o Jardim do Éden é uma coisa e a Nova Jerusalém é outra. Mas ocorre, de alguns momentos, o paraíso de Deus ser chamado de Éden também. Você vê ali em Ezequiel capítulo 28, versos 13 e 14, quando fala que o querubim, que era Lúcifer no início, estava no Éden, Jardim de Deus, ali já é uma referência realmente ao paraíso. Agora, se você avaliar, são coisas separadas. Nós temos uma crença de que Deus vai restaurar, vai trazer de novo o Jardim do Éden para nesse nosso mundo restaurado após a segunda vinda de Cristo. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. A gente se encontra amanhã no rádio e também na semana que vem aqui na TV, se Deus quiser. Amigo telespectador e ouvinte, muito obrigado pela sua participação, que o Papai do Céu abençoe, cuide de você e que você lembre-se que sempre que tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.